Boa noite, amantes do Carnaval de São Paulo, domingo de eleição, um domingo aí movimentado pela festa da democracia. Eu espero que vocês tenham votado sabiamente. Hoje nós traremos uma das apresentadoras de casais de mestre-sala e porta-bandeira. Ela trabalha aqui em São Paulo, ela trabalha no Rio de Janeiro, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, e descobri que temos um carnaval no Uruguai, o Carnaval de Artigas. Então, hoje nós vamos trazer Dani Renzo. Boa noite, Dani Renzo! Boa noite! Sim! Eu gosto sempre de começar falando, sim, estamos aqui! Boa noite, Eric. Boa noite, pessoal do Amantes. Que prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. O prazer é todo nosso. Como eu já tinha lhe dito, você já estava na minha lista de convidados faz tempo. Você é apresentadora, preparadora de mestre-salas e porta-bandeiras. E eu queria que você falasse como surgiu a sua história um pouquinho, como que você foi parar hoje sendo uma apresentadora e requisitada por muitas escolas em São Paulo, no Rio, agora até no Uruguai, e realmente eu não sabia que existia carnaval no Uruguai. Isso para mim é uma surpresa bem curiosa. Sim, existe. Inclusive tem minha escola lá, Império de la Rue. Tem lá. Tem, vai pensando. E foram nota máxima, viu? Cid e Leonardo, casal nota máxima no Carnaval de Artigas. Dani, a melhor pergunta vai ganhar este CD do Rio de 1996, uma raridade. Então, amante do Carnaval, faça sua pergunta para Dani Renzo, um grande nome do Carnaval, hoje brasileiro, porque ela não trabalha só em São Paulo. Ela tem um extenso currículo. Eu li o currículo da Dani, eu comecei a ler sexta e terminei hoje, tão grande que é o currículo dela. Imagina, que isso. Eu só estou começando, tem muita coisa para fazer aí. E como começou essa festa, Dani? Conta para nós. Então, eu comecei fazendo um trabalho acadêmico para a faculdade. Na minha primeira graduação, eu fiz artes cênicas pela Unesp, e lá eu tinha, dentro do currículo, né, de artes cênicas, de teatro e dança, que é o curso, nós tínhamos uma matéria chamada Cultura Popular. Certo. E eu entrei para o núcleo de pesquisa de cultura popular da universidade, com o professor Alberto Iqueda, com o professor Carlos Stasi, e eu fui fazer um trabalho, uma pesquisa, tinha que escrever uma monografia e tal, e aí tinha que escrever sobre uma escola de samba. Eu escolhi o Vai Vai na época, por conta da data, que era a entrada do ano 2000, era 99, na verdade. E aí as coisas começaram, e eu fui conhecendo um, fui conhecendo o outro, mas assim, na verdade era só no campo da pesquisa, e sem querer fui fazer uma oficina de mestre-sala e porta-bandeira para justamente conseguir escrever esse trabalho. Conheci Gabi, Ednei, Sônia e Vivi. Caí na mão dos 4, que para mim também, né, eu assim, falei, ok, vou fazer e tal, mas não tinha a menor pretensão em dançar. Mas aí, eu acho que eu levava um pouquinho de jeito, a Sônia me incentivou muito na época, e aí eu acabei desistindo, né, falei assim, não, minha coisa é outra, meu barato é outro, não quero, mas eu acabei encontrando com o Gabi um tempinho depois, o Gabi me fez prometer para ele que eu ia voltar, que eu ia entrar na MESP-BESP, estava passando por um período complicado, um período pessoal muito difícil, e ele falou que se realmente eu estivesse bem, eu estava doente na época, ele falou que se eu estivesse bem, se eu me curasse, era para entrar na MESP-BESP. E eu entrei, e estou lá até hoje, estou trabalhando até hoje na MESP-BESP, e foi aí que tudo começou. Aí você começou a dançar, começou a frequentar as escolas, e sim, você dançou na Mocidade Alegre, como é que foi a chegada até lá? No meu primeiro ano, logo no meu primeiro ano de MESP-BESP, eu fui convidada para participar do projeto de casais do Rosas de Ouro e também do projeto de casais da Mocidade Alegre. E eu fiz aula tanto no projeto do Rosas de Ouro, que na época quem dava aula era a Ana Paula, que hoje está no Águia de Ouro. Aliás, um beijo para a Ana, minha madrinha queridíssima.
E eu fui convidada também para entrar no projeto de casais da Mocidade Alegre, que na época quem dava aula lá era a Érica Ferreira. E a partir desse projeto foi criado uma ala de casais, né? E eu fui convidada para entrar nessa ala de casais para desfilar. E era um ano maravilhoso, era um ano mágico para a escola, que foi o Carnaval de 2003. Que foi o que todo mundo popularmente conhece como o ano da água, né? Ou, na verdade, eu falo o ano da virada da morada, porque ela fez isso ali por isso aqui, ó. Mas foi um vice-campeonato ali que, nossa, pra gente foi maravilhoso e foi uma preparação muito intensa. E ali eu formei uma família. Ali eu tenho amigos até hoje dessa época, né? Foi o primeiro ano da Adriana como primeira porta-bandeira, com o Rubens. Enfim, tinha muita gente bacana naquela época. E até hoje eu tenho irmãos que saíram ali justamente daquele carnaval de 2003 da Mocidade Alegre. E aí, no ano seguinte, eu já comecei a trilhar meu caminho sozinha, aí não parei mais. Aí eu fiquei um tempinho na Unidos do Peruche, mas, infelizmente, por alguns problemas, eu acabei não desfilando naquele ano. E logo em seguida, eu caí no Morro da Casa Verde. Foi a minha paixão, assim, e lá fiquei. Não até vamos chorar agora, hein? Não vamos chorar, sem chorar. Como foi essa passagem na Morro? Não vale falar da Dona Guca, hein? Não. Se eu falar da Dona Guca, vai ser pior, porque é que eu vou chorar mesmo. Então, para não chorar. Então, no Morro foi muito... Nossa, foi uma história muito bonita, porque o Morro da Casa Verde literalmente me acolheu, a família me acolheu, e eu fiquei no Morro lá por 3 anos, segunda porta-bandeira, e até que chegou um belo dia que a Dona Guga me chamou, eu não esqueço dessa cena, ela fez sentar na cama dela, ela abriu o armário, pegou o pavilhão, e ela falou assim, segura isso aqui, e eu segurei. Ela falou assim, a partir de hoje o pavilhão é seu, eu não aceito não tem outra pessoa, vai ser você, vamos escolher um mestre-sala, e o mestre Dona Guga, não, fica quieta, menina, que é jeito dela. E a gente, eu fui ficando emocionada, ela também, e aí aconteceu, e aí de segunda porta-bandeira passei a ser primeira, e enfim, tive momentos muito difíceis, e tive momentos muito felizes como primeira porta-bandeira, graças a Deus, né, dancei aí com Paulo César como primeira porta-bandeira, depois dancei com Marquinhos, né, o Paulo que está hoje na Vila Maria, Marquinhos que está hoje na X9, e encerrei minha carreira aí como primeira porta-bandeira, graças a Deus com uma nota máxima aí junto com Marquinhos, mas por motivos pessoais, enfim, família, estava estudando, compromissos profissionais, e também eu tive uma lesão séria nos 2 joelhos, uma lesão de menisco. Nossa! A pessoa resolveu ser primeira porta-bandeira pesando mais de 100 quilos, né? Então, imagina. Você foi porta-bandeira. Qual é o peso de levar uma nota sozinha, você e o mestre-sala? Como funciona essa responsabilidade, essa pressão de levar uma nota? É absurdo, assim. Eu acho que eu só fui começar a entender o que era realmente ser primeira porta-bandeira da minha primeira apuração. Porque no primeiro dia, num desfile mesmo, eu estava super feliz, uma adrenalina e tal. Mas no dia da apuração, eu achei que eu ia morrer no primeiro ano como primeiro. E eu estava no AMB, né? Porque na época eu trabalhava com o Carnaval Paulista, e nós estávamos fazendo a transmissão da apuração. E eu estava lá, né? E eu sei que, assim, e na época, a nota quebrava 0,25, né? E eu lembro que na hora o Zulu falou, Morro da Casa Verde, nota. Aí ele falou a primeira nota, que foi 9,75. Eu falei, caramba, não acredito. 9,75. Quando ele falou, saco. Quando ele falou a segunda nota, ele virou e falou assim, e a gente teve problemas mesmo no segundo jogo. Quando ele falou, nota 9. E não falou mais nada. Eu falei, como?
Por que só, como só 9? Como assim? E eu comecei a ficar louca. Moral da história. Eu sei que acabei passando mal. Eu quase desmaiei no colo do presidente da AMB, que na época era meu amigo também, que era o Caio, um gentleman, assim, e aí o presidente da AMB me abanando, porque onde assim, minha porta-bandeira tá passando mal, sabe essas coisas? Enfim, né? Mas isso foi um primeiro ano, né? Mas depois graças a Deus, a gente conseguiu aí ter a nota que o Morro precisava, e aí no ano a gente conseguiu fazer um trabalho melhor e, enfim, foi mais tranquilo. E você trabalhou com diversos mestres-salas. A relação, como é que funciona a relação? Tem que ter aquela sinergia, porque às vezes a dança não combina com o mestre-sala. Existe isso mesmo? A dança não combinar? É que, na verdade, quando eu dançava, a gente não tinha certas facilidades como a gente tem hoje. Hoje a gente tem algumas ferramentas, que inclusive é o trabalho que eu faço hoje, que é auxiliar os casais na preparação, nesse trabalho todo. Então, era só eu e o meu mestre-sala. Então, a gente não tinha essa coisa de fazer aula, de se dedicar, de buscar outros caminhos para a dança melhorar. Então, era só eu e ele, né? E, como você mesmo falou, eu dancei com vários mestres-salas. Então, é meio foram 6 mestres-salas diferentes. Então, fica uma coisa meio conturbada, né? Quando você está se acostumando com um, sai. Quando você está se acostumando, deu problema, foi embora. Sabe? Então, foi meio conturbado na época, mas você realmente tem que ter essa sinergia. O contato muito próximo, tem que ter o entrosamento não só na dança, mas o entrosamento na vida. A gente tem que ter os mesmos valores, a gente tem que comungar de outras coisas que vão acabar se refletindo na dança. E aí por conta disso, eu acabei trabalhando com os casais depois. Tem que ter uma relação de amizade entre eles. Se não tiver uma amizade ou se tiver algum desafeto, já influi na dança. Com absoluta certeza. Não tem aquele lado, não, somos profissionais, entrou ali, é a dança, cada um para um lado. Se não existir amizade, então a coisa não funciona. Não funciona. E mesmo a questão do objetivo em comum, né? Ambos têm que ter disciplina, ambos têm que desejar aquilo com a mesma força, com a mesma vontade, né? E eu fui perceber isso anos depois que eu já estava também trabalhando com os casais, já estava dando aula para os casais, já estava trabalhando com preparação de primeiro casal, e eu fui vendo que não adiantava nada eu só trabalhar com a dança, com a técnica, que tinham outros fatores que estavam atrapalhando nessa formação desse casal. Então, certo. Foi aí que eu fui por um outro caminho da minha formação com os casais, que eu fui buscar o caminho da inteligência emocional, fui buscar outras ferramentas para conseguir atingir os resultados, e graças a Deus eu acho que está dando certo. Você foi porta-bandeira no Carnaval de Paulínia. Eu também desconheci o Carnaval de Paulínia. Para mim, Paulínia é a terra do cinema. Eu fui no Carnaval de Paulínia, na Catoto, que a escola se chama Catoto. O símbolo da escola é um menininho com o dedo no nariz. É isso mesmo que você está pensando. É Catoto, aqui do menininho tirando sujeira do nariz. Mas foi uma escola muito bacana também. E o Carnaval de Paulínia tem uma peculiaridade, que o sambódromo, ele é redondo. Então, a pista, eu acho que ali é um ginásio de atletismo, né? E assim, a pista ela não é reta. A pista é curva. Então, como que você dança na curva? Curioso. Quem dança... Eu gostaria de conhecer. Não, quem dança está acostumado a treinar anos e anos para dar um giro reto, fazer aquela linha reta bonita e tal. Chego lá, era uma curva. Eu falei, meu Deus do céu, e agora? Aí eu olhava assim para os jurados, eu falei, cadê jurado? Aonde que está jurado aqui? Onde que eu vou parar? Eu não sabia nem onde que eu ia parar na frente dos jurados.
Aí eu conversei com o mestre de bateria na época, que era o Pena, ele falou assim, olha, é ali. Quando eu falei, ele falou, é ali, a cabine dos jurados ficava no alto das arquibancadas, mas é muito grande. Eu não estava nem enxergando onde eles estavam, assim, eu não estava nem vendo. E aí você está dançando, de repente vem câmera de televisão, porque é um carnaval grande, né? E transmissão ao vivo, e a câmera vinha. Olha, foi uma experiência única, mas que foi nossa máxima também, graças a Deus. Aí você resolveu se aposentar dessa parte de ser porta-bandeira e foi trabalhar com o treino deles. E como surgiu essa ideia de trabalhar? Já existia essa preparadora de apresentação? Ou você foi a pioneira nesse tipo de profissão hoje no carnaval? Não, na verdade, eu parei de dançar e queria sair do carnaval, não queria mais saber de carnaval. Porque enquanto eu dançava... Em algum lugar, não é o meu último carnaval, não, para mim acabou. Eu todo ano ouço isso de certas pessoas que eu não vou citar o nome aqui. Não, eu queria viajar, eu queria conhecer outros lugares, outros carnavais, porque a gente acaba ficando preso, né? Mas só que aí no final eu acabei não saindo, né? Porque enquanto eu dançava, quando eu era porta-bandeira, eu já dava aulas na MESP-PESP, né? Eu comecei também dando aula na MESP-PESP, eu fiquei só 2 anos como aluna na MESP-PESP. No meu 3º ano de AMESP, eu já estava dando aula. Então, e concomitante dançava. Então, para mim, era natural já começar dando aula. Eu tive mestres nisso, assim, que me ensinaram a ensinar, né? Então, foi o Gabi, o Ednei, que me ensina até hoje, né? Que trabalhamos juntos até hoje. E a própria Maria Gilsa. A Gilsa me ajudou muito, né? A Gilsa me ensinou a dar aula. Então, isso foi se tornando natural. E quando eu falei que eu queria parar de dançar, no morro, Dona Guga. Né? Já estou imaginando. No, Dona Guga. Ela fala mansa, também... ela fala calma. Exato. E também tinha um casal muito querido lá na época, queria, estava ali sendo ainda como segundo casal, que era o Marquinhos e a Carol. Eles me convidaram para apresentá-los. E a Dona Guga, não, você tem que vir com a gente, você não vai deixar de desfilar, e não sei o que. Eu falei, tá bom. Então eu vou desfilar, vou apresentar o casal, e vou dar uns toques para eles nos ensaios, e a coisa foi indo. E depois, no ano seguinte, a Carol assumiu o primeiro pavilhão com o Márcio. E aí precisaria ter uma pessoa para trabalhar com eles e tal. De novo, a Dona Guga faz aquela... Ela ligava e falava assim, eu preciso falar com você agora, uma coisa muito importante. Aí eu descia correndo, eu moro mais ou menos perto do morro. Descia correndo para lá, chegar lá, senta aí, vamos conversar. Ah, você tá bem? Não tá? Quer um café? Quer não sei o quê? E aí ela arrancava tudo que ela queria, sabe? Ela falou que é um café, segura que... Não, se ela falar, senta, se ela falar, senta aqui, já foi. E aí acabei trabalhando com Márcia Carol, e aí, de repente, outro casal me chama, e outro casal me chama, e outro casal me chama, e aí a coisa foi indo, sabe? Depois da Carol, aí depois entrou o Diego na escola, né? O Diego Mota, que a gente está junto até hoje, e aí as coisas foram acontecendo, né? Veio o Diego e a Tati, depois, enfim. E aí a história foi se formando, até que eu comecei a pegar outras escolas, além do Morro da Casa Verde. Eu comecei a trabalhar com outras escolas, e na época eu não fui pioneira, porque na época, imagina, já tinha o próprio Ednei, né? O Ednei Pedro Mariano já dava aula para os casais, o Ednei sempre trabalhou com os casais, foi um trabalho maravilhoso. A Ana Paula também trabalhava com a Oficina Reis na época, né? E eu. E começou. Aí você hoje já tem o quê? Umas 10, 12 escolas em São Paulo, no Rio. Como que você está fazendo para conciliar todas essas escolas? Ai, Eric, essa pergunta, nem eu sei te responder. Porque é tão maluco esse processo, porque as coisas foram acontecendo, né? Como eu te disse, assim, mais ou menos em torno de uns 10 anos, em 10 anos, a coisa foi tomando uma proporção que nem eu mais
tenho controle. Até nesse momento de pandemia, aí eu parei para pensar, reavaliei, vi que realmente algumas coisas que eu estava fazendo era muita loucura, né? Porque esse ano aqui em São Paulo, foram 12 escolas. Puxado, hein? Eu trabalhei em 12 escolas aqui em São Paulo, foram 10 casais, 10 primeiros casais, né? Então, e fora que, assim, tem escola que eu não trabalho só com o primeiro casal, tem escola que eu trabalho com um quadro de casal. Então, é muita gente, né? E aí, enfim, aí de mais ou menos há uns 3 anos, de uns 3, 4 anos para cá, veio essa história do Rio, né? O primeiro maluco. Invadiu a terra carioca. Invadi, não, eu pedi licença. Fui devagar. Não, na verdade, isso tudo começou com o Tiaguinho Mendonça, da Imperatriz. O Tiago tem uma relação muito estreita aqui com São Paulo, né? E a gente acabou se conhecendo e ele falou, olha, eu quero fazer uma aula com você, eu quero ver o que você faz. E aí a gente foi se dando bem, as coisas foram acontecendo. E aí, de repente vem um carioca para cá, e aí, de repente, a Daniela vai para lá, e aí, cada vez que eu vou lá, é assim, tem um casal, tá, de repente, outra vez que eu fui... Boca a boca, fala para um, fala para outro. Aí da outra vez eu fui, tinha um casal, aí da outra vez que eu fui, tem uns amigos que querem te conhecer, eles vão trabalhar com a gente hoje, tudo bem? Tudo bem, chego lá, tem 6, 7 pessoas. Então tá. Aí depois a Daniela chegou, aí até que virou, assim, virou isso tudo, né? E graças a Deus eu tenho grandes amigos no Rio, tenho pessoas que eu aprendi muito. Nossa, quando eu me vi com pessoas de renome, sabe? Nossa, é fantástico isso. Os com casais que eu admirava. Sim, com casais que eu admirava. Nós, às vezes, víamos só pela televisão e acho que o sonho, às vezes, de estar perto é fantástico isso. Mas... E além da amizade, né? Assim, você tem amizade com eles e, de repente, aquele amigo, você está ajudando ele a construir a história dele, a aperfeiçoar a história dele. E eu sou meio maluca, assim, teve um ensaio que eu acho até bacana de contar. Teve um ensaio que eu parei na grade, assim, eu fiquei olhando, eu estava na Sapucaí, 7 horas da noite, eu parei na grade, assim, da Sapucaí, fiquei olhando, assim, pro céu, falei, o que eu tô fazendo aqui? Você é maluco? E aí, assim... Já aconteceu comigo já também isso aí. E aí assim, e chegava um, chegava outro, e aí passava a Selminha lá, e aí depois, aí mais tarde tinha Marcelo Cid Clay, e eu falei, o que eu tô fazendo aqui, meu Deus do céu? E aí, a pior parte foi o casal que eu ia, né, auxiliar ali, que eu ia ajudar na hora do ensaio, que até era, meu Deus do céu, era até o Renan e a Gleice, na Império da Tijuca, e a Gleice simpatia, sabe? O sonho tá ali. E eu tava ali naquela minha loucura. Quem trabalha comigo sabe que eu tô meio doida trabalhando. E eu naquela assim, volta. Não gostei. Volta, vai. Eu tô falando isso pra Gleice. Eu tô louco. Entendeu? Mas eu tinha que fazer, ué. Me chamaram pra ir lá, fui, ué. Então, enfim, fora outros, né? Eu nem vou ficar falando dos nomes aqui para não ser injusto, mas isso já aconteceu comigo, no ensaio técnico, tá aquele temporal e você tá lá com a câmera de perguntar, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Aquele temporal enorme e só você de imprensa, mais 2, o Sasco, e ninguém no Embi, o Embi vazio e só a escola fazendo ensaio. Sim. Já aconteceu comigo. Mas foi mais nesse sentido da ousadia, né? Assim, é diferente. É diferente. Você tá lá com... Meu, é ela que tá ali. Eu tô falando isso com ela.
Mas, Dani, quem que te contrata? É a escola que vai atrás de você ou é o casal que vai atrás de você? Eu tenho... São as duas situações. Na verdade, são três situações diferentes. Ou eu tenho a porta-bandeira, ou o mestre-sala, que por algum motivo, por alguma afinidade me procuram. Ou eu tenho a intenção do casal mesmo, e aí o próprio casal me procura, ou tem o caso de ser a escola. Né? Já aconteceu da escola querer me contratar, e a gente conversar, e a gente tentar chegar num denominador comum, se o casal também aceita o meu trabalho, porque também não adianta nada eu querer trabalhar e o casal não aceitar, né? Entendi. Então, a gente tenta chegar num denominador comum, nós conversamos, e aí é que as coisas começam. E é um processo bem intenso, né? Eu já passei por várias situações, assim, tem casais que, por exemplo, a gente fica se namorando há alguns anos, mas a gente, por algum motivo ou por outro, não consegue trabalhar, ou por agenda, ou, enfim, por outras razões. Acontece mais essa questão do longe, né, de outras cidades. Né? Então, que nem, por exemplo, esse ano de 2020, para mim, foi muito conturbado. Em 2019, por exemplo, eu conseguia ir para o Rio de Janeiro uma vez por mês ou a cada 15 dias. Entendi. Então, eu tive alguns Carnaval de 2019, eu tive alguns desafios no Rio, então eu ia sempre para lá. Mas no Carnaval de 2020, por exemplo, a gente teve uma grade de ensaios muito restrita, né? E diminuiu-se o número de ensaios específicos dos casais daqui, então eu tinha que estar aqui. Eu não conseguia estar nos dois lugares, então eu fui poucas vezes para o Rio, nessa preparação de 2020, mas em compensação, o número de casais que eu tive aqui dobrou. Então, o meu trabalho dobrou. Então, foi bem complexo esse ano de 2020, e teve essa situação que eu estou te falando, né? Escola que me contratou, casal que me chamou, ou um dos dois que já conhecia o meu trabalho acabava me chamando, e aí a gente expõe, né? Tem todo um projeto de trabalho, que aí eu exponho, né? E se for da contento da escola, aí a gente trabalha, e tem alguns projetos também que eu tenho que fazer adaptações, de acordo com o que a escola ou o casal deseja. Mais ou menos assim, você, pelo menos eu vi isso já na EMB, você sai de um ensaio técnico e já volta para o outro. Tem vezes que faz 3, 4 ensaios técnicos na sequência. Como você consegue manter esse pique aí? Por exemplo, quando é domingo, você chega na segunda fadigada. Não, Qual a mas eu não sua... tenho segunda, né? Detalhe, eu não tenho folga. Que folga? Não tem, não tem, porque você trabalha na segunda, esse ano, por exemplo, né? Segunda, terça e quarta era o ensaio específico dos casais no AMB. Quinta e sexta, ou quinta eu estava em uma ou duas quadras, ou na sexta eu estava em uma ou duas quadras. Sábado e domingo eu começava os laboratórios às 8 da manhã e terminava às 11h30 da noite. Então não tem folga. Isso dividindo 2, 3 escolas durante todo esse período. 2, 3, bondade sua, porque 2, 3 foi bondade sua, porque esse ano eu cheguei a fazer, principalmente de domingo, era o dia mais apertado. Então, teve domingo que eu comecei no Grajaú de manhã, eu começava no Grajaú de manhã e terminava na Mancha Verde à noite. Então, e dentro dessa janela aí, trabalhava em 6 escolas no mesmo dia. Então, entrava num lugar, ficava, dava horário, tchau, entrava, tchau, e assim, né? Mas essa loucura, meu Deus do céu. Pique, eu não sei de onde a gente tira, eu acho que é a vontade, sabe? Eu acho que é o amor, é o desejo mesmo de alcançar um resultado, de ajudar, e principalmente o amor à dança, né? Então a gente acaba fazendo essas loucuras. É aquilo que você vê, né, de ensaio técnico. Sai de um, vai para o outro, sai de um, vai para o outro. É. Hoje não existe a Dani, vou sair do carnaval, ou ainda tem essa Dani, vou sair do carnaval? Ai, Eric, não sei. Não sei.
Bom, eu já acredito que não, porque eu acredito até que o carnaval precisa de você. Quando você começa com um casal, qual a filosofia de trabalho que você começa a passar para eles e como que você sente se eles vão aceitar a sua filosofia, o seu trabalho ou não, e como trabalhar essa parte psicológica deles? Olha, eu por algum tempo eu fui um pouco relutante em entrar nessa área, né? Eu achava que, principalmente pela minha formação, né, acadêmica, pela minha formação técnica, e aliada ao meu conhecimento de carnaval, pela minha vivência, eu tinha que ficar só ali, né, só nesse campo. Mas eu comecei... E ficar ali só na parte de técnica e dança. Isso, exatamente. Mas aí depois eu comecei a perceber que eu precisava ter um estofo, eu precisava ter um outro caminho que me auxiliasse na dança. Porque, por exemplo, a dança, ela é muito intuitiva, ela é um processo muito individual, muito próprio, e ela nasce aqui dentro. Então, não adianta eu ficar trazendo elementos de fora para dentro que não vai resolver. E aí eu tinha que lidar com situações, por exemplo, eu já trabalhei com um casal que não se falava. Por exemplo, nesse caso aí, como que foi passar? Porque tem que passar individual. Você ia lá, passava para um, voltava e passava para o outro. Não, eu passava para os dois juntos e eu tinha que lidar com isso e eles tinham que lidar com isso. Entendeu? Mas a possibilidade de você ter uma nota negativa é muito grande quando você tem um casal que tem união. Exato. E foi aí que eu comecei a ficar muito preocupada, né? E aí eu acabei conhecendo alguns outros caminhos, né? Que eu falei assim, eu preciso começar a saber lidar com pessoas. Então, eu comecei a participar de alguns treinamentos de inteligência emocional, fui fazendo algumas formações, eu fui começando a perceber que aquilo tudo ia ajudar no meu trabalho. E realmente começou a ajudar cada vez mais. Foi aí que eu comecei a procurar realmente, e hoje fui fazer mesmo, fui atrás de formação profissional nisso também. Então, eu fui atrás de coaching, fui atrás de programação neurolinguística, psicologia positiva, técnica de hipnose, da hipnose eu fui atrás, fui atrás. Enfim, tem várias técnicas, tem vários caminhos que eu fui juntando tudo para conseguir fazer o meu próprio método, né? E eu percebi que eu precisava despertar isso também, porque a responsabilidade é muito grande. A responsabilidade do casal é enorme. A cobrança das escolas também é muito grande, né, em cima deles. E a autocobrança é muito difícil. Ainda. Né? A autocobrança, a forma como cada casal se cobra, é algo que vocês não têm noção, assim. Então, eu precisava ajudá-los nesse sentido, para eles saberem lidar com o tamanho dessa responsabilidade, para eles não se sentirem tão pressionados e principalmente para esse objetivo ser alcançado. Então, é que tem vários caminhos aí também, que eu também não vou ficar falando muito aqui, senão também vai entregar o jogo. Mas, né, é um jogo. Então, a gente não pode jogar, também não posso colocar as minhas armas aí. Mas tem algumas coisas que atrapalham muito um casal de mestre sala e porta-bandeira. Muito. Então, eu fui atrás desse caminho, né, até que eu consegui começar a formatar o meu projeto, que eu comecei a formatar realmente o que eu queria, e hoje eu estou me especializando em alta performance. Então, existe um caminho dentro da inteligência emocional, dentro do desenvolvimento humano, que é você trabalhar com a alta performance. E é isso que, neste momento, eu estou me dedicando, e tem tudo a ver com o meu trabalho, assim, tem tudo a ver com o que eu já estava fazendo. Né? É muito difícil, a profissionalização do carnaval tornou o casal de mestre sala e porta-bandeira muito competitivo. Né? Então, a gente precisa alcançar uma excelência. A gente não consegue fugir desse caminho da excelência. Então, até alcançar. A competição que está o carnaval. Você vê as notas em São Paulo, são notas muito próximas. E o carnaval, ele está ficando bem apertado. Às vezes,
você começa liderando, às vezes você pode até terminar por ação caindo, de tão Exato. competitivo que é no carnaval. E quando você está lá na... Socorro. Deixa eu te falar uma coisa. Eu tô vendo umas pessoas aqui no comentário que eu não posso deixar de falar. Meu Deus do céu. Paulo Furro. Eu tô assim até... Nossa, muitos anos que eu não vejo o Paulo Firô. Que saudade de você. O Paulo se mudou para o Rio e a gente só consegue se falar de vez em quando virtualmente, assim. Paulo foi um dos grandes carnavalescos da história do Carnaval de São Paulo, super campeão no Império de Casa Verde. E ele tá aqui, meu Deus do céu, que emoção. Ai, que saudade do Paulo. Tem o Moraes dos Gaviões. Marquinhos, meu mestre-sala, tá aqui também. Olha, o Ivan, o amor da minha vida, o Ivan lá, ai, meu Deus do céu, que saudade. Beijo, a Ivan. Ana Paula, o João Silva, a Ana, ai, tem muita gente. Casal Mirim, João Pedro e Beatriz, da Real Mocidade Santista, estão assistindo a live também. Eles são lindos, maravilhosos. Vocês não têm noção do que é o João e a Bia. Estou assim, apaixonada por eles. A Jussara Félix também está aqui. Sim, Jussara, grande harmonia da Dragões. Ai, a Márcia. Olha, tem muita gente. O Luizinho Rosas. Luizinho, olha. Gente, muita gente bacana. Que legal. Obrigada por todos. Dona Dercy, mãe da Paulinha. Obrigada. Viu? Você é sucesso, Dani, no carnaval. Imagina, que isso. Quando está chegando ali, na hora do desfile, como você percebe a concentração, ou como você também trabalha essa concentração do mestre-sala e da porta-bandeira ali, porque você é um treino de um ano inteiro e para tudo dar certo, para a dança acontecer, para não ter nenhuma adversidade. Como é que é essa concentração pré-desfile? Está chegando ali no portão do Anhembi. Aí entra também esse outro lado, que foi o que eu te falei, né? Porque eu gosto de ensaiar até os 45 do segundo tempo mesmo. Se deixar, eu ensaio até um dia antes mesmo. Eu tenho casais que, por exemplo, que gostam desse ritmo pesado de ensaio até um dia antes. Outros casais preferem parar uma semana antes, né? Depende do corpo, depende da forma como foi gerido esse trabalho. No dia do desfile, eu gosto de estar com eles. Dia do desfile, eu vou pro hotel, fico lá, e eu procuro saber de tudo que está acontecendo lá. Eu quero saber o que comeu, que horas que comeu, que horas que dormiu. Você ri? Você não tem noção, eu sou capeta. Eu quero saber o que comeu, que horas dormiu. Eu não quero auê no quarto, né? Eu não quero muita gente com eles. Então, se puder ficar só a porta-bandeira e só o mestre-sala, é melhor. É o ideal. Que é o ideal, porque já começa justamente essa simbiose, né? Que nem, por exemplo, tem até... eu ia falar dela, ela acabou de entrar aqui que eu vi. A Adriana Gomes. Ela colocou aqui, ó, sem ela, eu não entro. Ela falou? Falou. Então, a Adriana e o Marcelo, por exemplo, eles fazem o que é o ideal, eles vão um dia antes para lá, né? E eles, literalmente, eles fazem essa imersão de concentração, de cuidado, um cuida do outro, né? Isso é o ideal mesmo, né? Quando se é permitido, mas às vezes também eu tenho mestre-sala que trabalha no dia do desfile, vou fazer o quê? Isso pode acontecer. Próximo ao desfile mesmo, ele sai do trabalho e já vai para o desfile. Pode acontecer. Então, já aconteceu comigo isso. Então, mas mesmo assim, eu tento ficar ao máximo perto deles. Aí eu quero saber o horário que vai se aquecer, eu quero saber tudo que está acontecendo, assim, se a roupa já chegou, aonde que está a roupa, se os apoios já estão perto da roupa, quem está tomando conta de tudo isso, né? Depende da escola e depende do trabalho. Mas eu prefiro, né, estar muito próxima, principalmente nesse momento do dia do desfile, né? Porque eu já tive mestre-sala que brigou com a esposa no dia do desfile, já aconteceu de tudo,
né? Já aconteceu de tudo, já teve gente que teve parente que faleceu no dia do desfile também. Então, E eu é o tenho que estar... evento inteiro atrapalhando ali a hora da dança, a hora do desfile, e Exato. trabalhar o psicológico deles. Sim. E Aí tem casos, por exemplo, que nem já nos últimos 2, 3 carnavais, tem casais que me chamam para ficar com eles só no dia do desfile, por exemplo. Eu não faço esse processo com eles de ensaio e tudo mais, mas tem casal que eu fico com eles só no dia do desfile. Então, por exemplo, a gente faz toda uma programação, a gente faz um cronograma, olha, vocês vão chegar no hotel tal hora, vocês vão comer tal hora, vocês vão dormir tal hora, o horário da maquiagem vai ser esse, vocês vão entrar na roupa nesse horário, a gente vai fazer uma massagem juntos, eu vou aquecer vocês, vai ter um alongamento, e aí tem alguns exercícios também, algumas programações mentais, que eu gosto muito de fazer e dá resultado. E esse é o seu segredo. Digamos que sim. Aí eles chegam lá, se preparam, tá aquela preparação mental, e tem o evento externo atrapalhando. Você consegue perceber quando ele entra na avenida, quando um dos dois ainda não está desenvolvendo do jeito que você gostaria? Tem. Às vezes, eu já percebo isso na concentração. Certo. Às vezes, porque pode acontecer também, devido a esse número muito grande de casais, que isso não vai acontecer de novo, já estou avisando, que eu não vou trabalhar esse tanto de escolas, assim, isso foi uma promessa. Não, foi minha promessa de pandemia, eu falei assim, não. Já fechou a agenda cheia. Aliás, eu já estou começando a fechar já, porque não dá. Essa quantidade realmente não dá. Eu fui querendo ajudar e não falava não, né? Mas isso o trabalho acaba ficando muito prejudicado, e eu também, né? A Adriana Gomes falou, espero que não mesmo. É que a Adriana dá um problema sério. Se deixar, a Adriana, ela só quer que eu trabalhe só para Mancha Verde, só para ela. E ela fica nossa, ela fica assim, com bico, ela fica bicuda. Ela tem ciúme. Então, calma, Adriana, tá tudo bem. Calma. Tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Tá tudo bem. Aí, então, eu estava te falando, acabei esquecendo. Eu percebo já... Aí você percebeu que um dos dois não está bem. E nesse momento, como que você age para tentar pelo menos corrigir antes de chegar na primeira cabine? Então, eu tenho sinais, né? A gente já, ao longo dos ensaios, eu já vou fazendo alguns sinais com eles, né? Se eu estou apresentando, fica mais fácil, porque eles têm que me olhar. Então, se eu estou apresentando, automaticamente, eles têm que me olhar, então eu já consigo resolver. Então, eu faço um sinal, faço outro, às vezes é um olhar, às vezes eu canto mais alto o samba, então, se eu estou cantando mais alto, eles já sabem que alguma coisa está errada. Ou se eu estou muito assim, não é que está tudo bem, muito pelo contrário. Está tudo mal. Eles já sabem. Então, se eu estou apresentando, fica muito mais fácil. Agora, se eu estou desfilando ali como apoio, né, nas laterais, então a gente também tem alguns sinais que eu combino antes e tal, então, e a gente também está ali para dar força para o casal, né? Agora, o mais complicado é quando eu não estou com eles, então eu combino esses sinais com uma outra pessoa minha de confiança para começar a fazer isso lá. Então, já aconteceu de casal, de eu fazer uma super concentração no hotel, a ponto do casal sair, vamos lá, vai dar tudo certo. Quando chegou ali para entrar na avenida, eles começaram a se emocionar. E começou a olhar um para a cara do outro, começou a chorar, e rolou uma emoção, e rolou um ai meu Deus, eu falei, ai, não, agora não chora agora, não, né? Mas faz parte, a gente está lidando com o ser humano, e é um processo que faz parte, mas eu tenho que também ter essa retomada o mais rápido possível. Então, tem alguns exercícios que eu faço, e que a pessoa volta e se concentra, se realinha e vamos embora.
Mas até assim, até é bom que a Adriana até está aqui. Eu acho que um dos momentos mais difíceis que eu tive dentro de carnaval foi esse ano de 2020, porque a Mancha tem um esquema de preparação muito rígido, né? E a gente tem um cronograma certinho, né? Nesse ponto, na nossa equipe, na equipe Magia, tem o Williams, que ele fica ali, olha, vamos trocar, tal hora, tal, não sei o quê. Então, a gente trabalha como se fosse um reloginho. E em 2020, nesse dia do desfile, eu estava com 3 casais meus que iam desfilar no mesmo dia. Era Tom Maior, Mancha Verde, e na sequência eu tinha Tatuapé. Então, nossa, era um dia... Quase um atrás do outro. E sim, eu tinha a Tom Maior, que aí depois tinha um intervalo aí da Dragões, tinha a Mancha Tatuapé. Então, eu estava com os nervos à flor da pele. Você já fica ali com uma emoção que você não tem, né? Assim, já é difícil. Mas o primeiro casal da noite que eu tinha era o Jairo e a Simone. Estive com eles no quarto, estive com eles no hotel, estava tudo sob controle, eles estavam super bem, né? Já fizeram maquiagem, estavam ok. Me despedi deles, eles foram entrar na fantasia, e a equipe do Jairo e da Simone era muito eficiente. Então, o pessoal da Tom Maior é maravilhoso, assim, maravilhoso. Tinha o William, nossa, pessoas muito bacanas lá na Tom Maior, que eu sabia que eles estavam sendo muito bem cuidados. Certo. E na Mancha Verde, como a Adriana falou, né, eu ajudo ela a se vestir ali. Então, e aí tem eu, Vanusa, Vanessa, Williams, a gente ajuda o Marcelo e a Adriana. Então, eu estava ali ajudando a Adriana a se trocar e tal. Aí eu já soube que o desfile da Tom Maior foi muito legal, que foi tudo bem, então eu já estava, né? Já foi mais aquele, aliviada. Né? Então a gente já estava assim, a gente falou, não, deu tudo certo, tá tudo bem. Então vamos nos trocar. Quando a gente chega na concentração da Mancha, que é um momento muito emocionante, porque fica todo mundo... É uma coisa... vocês não têm ideia do que é a concentração da Mancha Verde, é muito emocionante quando eles veem o Marcelo e a Adriana. E, de repente, a gente fica sabendo daquela coisa que atrasou a saída da Dragões da Real, e a gente foi ficando na concentração, a gente foi ficando, e a gente foi ficando, e eu assim, e o meu coração batia, já explodiu. Né, assim, e como que eles iam lidar com essa espera, né? E aí começa a dar vontade de ir no banheiro, começa a dar vontade de, né? Enfim. E ali eu pude perceber. E ali eu pude perceber a importância de um trabalho em equipe, né? O quanto que a Adriana e o Marcelo foram profissionais naquele momento. E enquanto nós estávamos naquela espera de horas, que eles já estavam com a roupa, eu estava com o meu casal da Tatuapé pronto também. Já na fila, lá no fundo. Eles já estavam prontos. Aí uma observação só, Dani. Aí uma certa pessoa que colocou aqui, eu fui ficando mais bicuda e emburrada, Adriana Gomes. Assim, até chegou num ponto que a Adriana vira e fala assim, quero fazer xixi. E ela estava de fantasia. O que eu ia fazer quando eu quero fazer xixi? Ok, né? Aí a gente vai achar um canto lá para fazer xixi e tal. Mas, e essa espera, e eu sabia que o Diego e a Jussara da Tatuapé já estavam prontos também. Então eu fui falando no celular, fui falando no telefone com a Maiara, que estava lá, que cuida muitíssimo bem também na Tatuapé, e aquilo foi me deixando agoniada, e aquilo foi me deixando agoniada, foi me deixando nervosa, porque a espera deles também estava muito longa. Então, se a gente não tivesse tido se a gente não tivesse um trabalho sólido ao longo do ano todo, né? Tanto a Mancha quanto a Tatuapé, por exemplo, eles teriam a nota comprometida, mas eles foram extremamente profissionais, extremamente focados. Bastante. Foi. E aí, assim, desfilamos na Mancha, assim, ok, vamos lá, aquela adrenalina, né? E eu cantava, e eu batia no peito, e fazia as minhas caras e bocas para toda a equipe, e ok, a gente foi indo, e imagina, né? Graças a Deus deu tudo certo. Só que eu ia desfilar na sequência com a Tatuapé. Foi bater e voltar.
Não, literalmente. Literalmente. Ainda a Fernanda, quando a gente saiu da linha amarela da Mancha, a Fernanda da Globo veio, então vocês vão subir. Eu falei, não vou subir nada, porque vai subir são eles. Eu não sei, tchau, daqui a pouco a gente se fala. E corri pelo Olavo Fontoura enlouquecida, maluca, trocando de roupa, né, assim, correndo, porque eu tinha que estar do lado do Diego e da Jussara nesse desfile. Eu prometi para eles e eu fiz questão de estar. Eu lembro que foi uma promessa mesmo, que era o nosso primeiro ano de trabalho juntos, a gente fez um trabalho muito intenso, nós passamos por muitas dificuldades e a gente tinha que estar junto. E quando eu cheguei na concentração da Tatuapé, eles estavam ali, falei, vocês estão bem? Estamos prontos e a nota é nossa. Falei, é isso que eu queria ouvir. E foi nota 40. Deu o alívio. Você não trabalha sozinha, você trabalha com uma equipe, Dani. Então, você distribuiu. Como funciona esse trabalho em equipe, de você mandar aí uma representante sua? Então, você tem uma equipe sua. Isso é legal, não sabia disso. Conta um pouquinho sobre isso. Nesse caso que eu falei, especificamente deste dia, era uma equipe que é da escola, né? É uma equipe que é da escola, ou que o casal escolheu e tal. Mas eu tenho outros dias equipes que são minhas também. Mas, mas geralmente não adianta, porque eu tenho que estar, né? Então, é um trabalho muito personalizado, é uma relação muito próxima, e eu tenho que estar ali, não tem jeito. Então, eu tenho que cumprir meu papel. Por isso que eu estou te falando que esse ano, e justamente até por conta da Nobre Arte, esse ano está com um novo formato, eu estou fazendo um trabalho muito diferente para esse ano de 2021, então eu tenho que ter um número reduzido mesmo de escolas para poder atender as pessoas melhor, e para justamente modificar esse trabalho e fazer da forma como eu gostaria. Entendi. Esse novo formato, você acha que ele vai ficar mais rigoroso para os casais? Esse novo formato que você traz para eles vai focar mesmo na inteligência emocional, na alta performance? Você acha que o treino vai ficar mais rigoroso para 2021? Até por causa dessa pandemia, os casais não estão se encontrando muito. Como que você vai trabalhar essa parte, principalmente na distância do casal? O que acontece? Eu acabei achando esse formato dentro desse projeto que eu intitulei aí A Nobre Arte. A Nobre Arte, ela se pauta em 3 pilares, ela tem 3 áreas de atuação. A primeira área eu chamo de técnica, que é onde eu trabalho justamente com a dança, né? Com a expressividade, com a qualidade de movimento. Então, eu trabalho com a arte da dança em si. É ali que a gente vai ver critério de julgamento, é ali que a gente vai ver os movimentos obrigatórios, é ali que a gente vai ver como que trabalha um mestre-sala e uma porta-bandeira. Então, ali eu coloco toda a minha expertise da minha formação acadêmica e da minha formação em carnaval mesmo, né? Aí tem uma segunda área dentro da Nobre Arte que eu chamo de estratégia. O que vem a ser essa estratégia? Os casais têm que estudar, lógico, depende da experiência de cada casal, né? Eu trabalho com casais extremamente experientes, trabalho com casais muito jovens, então, dentro dessa experiência, eu proponho alguns tipos de estudo. Então, a gente estuda, assim, muito a dança de mestre-sala e porta-bandeira, a gente estuda muito a dança deles mesmo, né? Como eles estão, eu vejo carnavais antigos, eles vêm também, né? Eu já tive um mestre-sala do Rio, por exemplo, que eu sentei na sala dele e a gente viu carnavais antigos dele. Eu falei, olha, esse era você era assim, 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 olha o que está acontecendo hoje, né? E dentro disso tudo a gente traça uma estratégia para o trabalho. Então a gente começa a pensar em quais exercícios funcionam, o que não funciona, né? Como que é a minha noite do desfile, enfim. Eu sempre costumo dizer que eu não gosto de ficar pegando defeitos de outros casais ou ficar em cima de coisas negativas das outras pessoas. Muito pelo contrário, tem que ver o que as outras pessoas têm de positivo para que eu possa também ter o meu, né? Ter o meu lado positivo aflorar. Além disso, traço uma estratégia de desfile, né? Principalmente aqui em São Paulo, que o casal tem que dançar a pista toda. Então, como que ele vai dosar ali o fôlego? Como que ele vai trabalhar para não se cansar? Então, a gente tem zonas de respiro, que eu chamo de zonas de respiro mesmo. Então, eu literalmente desenho essa pista, né?
Então, a gente faz um desenho de pista, aqui respira, aqui apresenta pavilhão, aqui é a minha zona do ataque, eu chamo de zona de ataque, que é justamente aquela zona de ataque, aquela zona da chegada, né, ali do jurado. Então, enfim, tem várias estratégias que a gente faz. Esse é um campo. E o terceiro campo, que é esse campo que você quer saber, é o que eu chamo de força. O que vem a ser essa força? É uma força física? Não. Eu não sou personal trainer, não vou trabalhar com exaustão, esse tipo de coisa. É uma força emocional. É ali que vai entrar todo esse meu trabalho que eu estou te falando de desenvolvimento humano. É ali que eu vou usar as minhas ferramentas, eu vou abrir a minha caixinha de ferramentas, né? E a gente vai conseguir fazer um trabalho de fortalecimento emocional. E eu tive até, nesse último ano, por exemplo, até mestre-sala que estava desempregado conseguiu arrumar um emprego, acaba melhorando outras áreas, né? Assim, a pessoa acaba ficando mais fortalecida em outras áreas. E eu acho isso maravilhoso, quando o carnaval faz bem, né? Sim. Então, e aí a gente acabou chegando nesse formato, e por conta da pandemia, por conta de tudo isso que nós passamos, eu tive um tempo para pensar mais em mim, para fazer coisas que eu não tinha feito ainda, que eu estava com muita vontade. Então, eu estudei demais. Já foram aí quase 60 cursos que eu fiz aí durante essa pandemia. Nossa! Foram. Depois até publico até foto de certificado. Agora vai dar umas 5 páginas, já dava 3. Foi. E aí, agora, mais ou menos aí de uns 3 meses para cá, eu estou focando muito na especialização em alta performance, né? Que é o resultado, que é como alcançar resultados. Então, se eu sempre fiz isso intuitivamente, né? Agora eu sei tecnicamente falando o que é alcançar um resultado. E pelo que eu estou vendo, as coisas que eu fazia antes, assim, muito intuitivamente, tem tudo a ver e realmente está convergindo mesmo para esse caminho. Então, realmente, eu estava indo no caminho certo, então agora eu quero ir para um caminho melhor ainda. Então, eu comecei a conversar com alguns treinadores, com alguns esportistas, entrei para um grupo chamado Liga dos Treinadores, depois foi aí que eu acabei caindo, assistindo algumas lives, algumas coisas, caí na mentoria do Joel J, e aí depois aí conheci o trabalho do Gustavo Borges, que eu fiquei literalmente apaixonada, porque afinal de contas, que brasileiro não se apaixona por Gustavo Borges hoje em dia, né? Assim, por tudo que ele representou no esporte brasileiro. Eu cheguei a ver uma parte desse curso, é muito bom mesmo. Então, eu tô no grupo dele lá, tá bem legal, e ali eu consigo ver, né, no trabalho do Gustavo, um resultado individual, né, como que a pessoa consegue alcançar esse resultado através do seu próprio trabalho, né, e aí, assim, nessa última semana eu tô radiante, eu tô super feliz que eu consegui realmente entrar também no grupo aí de mentoria do Bernardinho, né, e quem não é também fã do trabalho do Bernardinho, de equipes maravilhosas que ele trabalhou e alcançou altos resultados com as equipes dele, e eu tô, assim, cada vez mais apaixonada e agora mais focada nesse trabalho mesmo, né, e o Bernardinho trabalha essa questão das equipes e também da liderança das equipes. E do então, trabalho, também... de como trabalhar, as pessoas são diferentes, de como lidar Exato. Com as diferenças. Exato. E aí a gente até, assim, até inclusive na aula de hoje, a gente estava falando de como alcançar a excelência, né? O que você precisa para alcançar a excelência. E o que é excelência para a gente do carnaval? É a nota 10, né? É a nota 10. Então, e um 10 tranquilo, um 10 feliz, né? Aquela nota que você fala, foi tudo bem. Então, hoje, a Nobre Arte tá mais fortalecida do que nunca, e eu estou aproveitando esse momento de pandemia, estou separando o trabalho aí, vai ser feito em 3 fases, né? A gente pensando aí num trabalho até julho, eu tenho 3 fases de trabalho, tem uma primeira fase que a gente ainda consegue fazer um trabalho online, né?
Alguns casais eu já comecei a fazer isso, então a gente consegue trabalhar no online, mas depois vai chegar um momento que a gente realmente vai ter que se encontrar, né, com toda a segurança possível. Hoje em dia, eu sou até um pouco radical, porque eu não estou fazendo encontros presenciais, eu sou meio... Eu sou contra esse tipo de coisa, eu acho que é tudo muito cedo, eu não vou ficar dando aula para depois, sabe, só pelo simples prazer de falar, estive junto, vou fazer uma selfie, estava aqui com meu casal, não vou fazer isso. Então, não faz sentido, né? A gente está num momento muito delicado em que eu tenho que pensar na vida dessas pessoas, tenho que pensar na vida dos familiares deles, e eu tenho que ser responsável também com a minha vida e com a vida da minha família. Então, eu não vou fazer nada nesse sentido agora, mas tem muito trabalho para ser feito, muito trabalho, vocês não imaginam o quanto que dá para se fazer, né? Quem for esperto, já começa a trabalhar agora, porque a coisa vai pegar, né? E a gente também tem que pensar que os corpos estão parados dentro de casa todos esses meses, esses casais não estão se vendo durante todos esses meses, a dança não é simplesmente eu fazer assim, agora vamos começar, não tem um botãozinho nas costas. E o casal já começa a dançar pronto, do nada, então, assim. Mais do que nunca, este ano de 2021 vai ser muito especial, e eu já começo a projetar um trabalho com os casais 2021, 2022, porque vai ser praticamente, vão ser 2 carnavais em um. Então, eu preciso pensar, né, num projeto até julho, e depois tem que pensar logo em seguida para 2022. As coisas vão ser muito corridas, então eu acho que a competitividade vai ser maior. Quem tiver realmente esperto nesse sentido, quem tiver realmente ligado nesse sentido, já vai começar a se preparar e começar a correr atrás do prejuízo. Então, que assim, eu já comecei a trabalhar assim, com alguns casais, que eu sou meio... Eu não gosto muito, assim, eu evito ficar publicando muita coisa, até assim, vocês não vão ver, Daniela contratada, Daniela renovada, não vai, Daniela, que tem que brilhar o casal e principalmente que tem que brilhar o pavilhão, né, não é a Daniela. Então... Você está de parabéns, Dani. Oi? Você está de parabéns pelo trabalho que você vem realizando, e é isso mesmo. Mas depois dessa pandemia, é o mínimo que nós poderíamos ter. 2 carnavais emendados. Eu acho que ele devia sair de um e o outro. Depois dessa quase 6 meses aí sem sair de casa, eu acho que 2 carnavais, deviam ter 3, na verdade. Mas aí vai te dar muito trabalho. O João Pedro, que ele é um mestre sala, ele fez uma pergunta aqui. Ele faz parte de... Ele é uma criança, ele está sempre aqui nas nossas lives. Ele faz parte de um casal... O João é terrível. O João é um dos mestres salas mais inteligentes que eu conheço. Ele te fez uma pergunta. Como você vê essa nova geração que está chegando, os casais mirins? Aí eu falo, olha, o João, ele é espoleta. Como que eu vejo? Completamente apaixonada, né? Assim, as crianças, eu sou uma defensora, assim, ferrenha mesmo, eu luto, eu brigo, toda escola que eu passo, eu pergunto por que não tem um casal mirim, e se não tem, a gente vai tentar achar um jeito de ter, sabe? Então, eu vejo realmente o futuro da nossa dança nas crianças. E hoje a gente tem uma safra de casais mirins e de casais juvenis muito boa, mas uma safra muito boa. A gente tem casais mirins... eles como o primeiro casal já de hoje mesmo. Mas com certeza, com certeza. O João e a Bia, por exemplo, o João fez a pergunta, vocês não têm noção do que vai ser o João daqui uns 10 anos, sabe? Uns 10 não, nem digo tanto tempo assim. Então, tem casais que você já enxerga, tem casais que você vê com 8, 9 anos, hoje, que você fala assim, eles vão ser um primeiro casal amanhã, com certeza, porque é um desejo deles, é uma vontade deles, não é um sonho de pai e mãe, sabe? Não é uma coisa fugaz, não é uma coisa que, é fogo de palha de criança, não, a gente vê que eles querem.
E eu já vi essa história antes, né? Eu dei aula para a Mona Lisa quando a Mona Lisa era criança, para o Clay. Oh, Deus! Então, não, eu tinha uma turma que eles eram pequenos, que eles eram terríveis. Tinha Mona Lisa, Clay, tinha o Elinho, a Agatha, que está no Vai Vai, Gabi, Lucas, enfim, tinha uma turminha que eles seguiram adiante, né? Então, tinha uma turminha de adolescentes também que era maravilhosa, tinha a Paulinha, que hoje mora lá na Suíça, que dança no Rosas, a Jéssica, que é instrutora hoje na MESP-BESP. Eles eram adolescentes que a gente já enxergava um futuro na dança. E essa turminha que tem hoje, eles têm um potencial incrível. Eu acho que, nossa, vocês não sabem como que vai ser o futuro dessa dança, porque eu estou apostando muito, muito, muito nessa geração de crianças e nessa geração de adolescentes de hoje. Eu acho que eles são maravilhosos. Os jovens também de hoje. A gente tem casais que são muito jovens e que eu vejo como promissores, sabe? Esse ano para mim foi muito emocionante, porque ao mesmo tempo que eu tinha um Jairo e uma Simone, que já dançam há tantos anos juntos, né, que são consagrados no carnaval, eu tinha Natália e Cauê no Peruche. Começando. Que começaram como crianças, né, assim, já começaram como crianças, tem um caminho já há muito tempo na dança, mas são muito jovens, né, e muito disciplinados, e com uma vontade de vencer, uma vontade de ganhar, uma vontade de tirar nota 10. Então, isso é muito bacana, a gente vê que realmente o futuro da dança está garantido, né, e eu ver as pessoas se aprimorando hoje é muito bacana. Eu ver essa busca de casais por cursos de formação, por pessoas que podem ajudá-los, essa busca é muito boa. Eu acho que tem espaço para todo mundo trabalhar. A gente tem profissionais, como em qualquer área da vida, né? Tem profissionais que são muito bons, tem profissionais que não são tão. Mas a gente tem pessoas aí que são consagradas. A gente tem o trabalho do Ednei, que eu admiro muito, tem o trabalho da Ana Paula, que eu admiro demais, a Laís faz um trabalho também de excelência. Então, são pessoas do carnaval que sabem como funciona a máquina do carnaval, que não é para qualquer um, isso não é fácil, que respeitam muito a nossa cultura, né, e que principalmente sabem passar essa cultura adiante. Então, eu busco realmente, né, no meu trabalho, essas referências, né, e, enfim, eu espero que as pessoas que estão dançando hoje, que estão buscando esses trabalhos, também busquem esse tipo de auxílio, né, de pessoas que realmente sabem a que vieram e por que vieram, enfim, eu sou muito chata, né? Quando se fala de tradição, quando se fala de dança, eu sou muito séria, eu sou muito chata, porque eu aprendi assim. Eu aprendi com os melhores, graças a Deus eu consegui realmente alcançar resultados positivos nos últimos anos e quero conseguir isso ainda mais. Eu tenho certeza que eu vou conseguir ainda mais. Ser mestre sala e porta-bandeira é dom? Ou você consegue pegar uma pessoa leiga e transformar, por exemplo, o Eric, um mestre sala? Olha, em arte... Nascer com o dom da dança. Em arte, a gente fala que não existe a palavra dom, mas existe a palavra dão. Se te dão a oportunidade em fazer algo. Essa é boa, gostei dessa. Dão. Vou até anotar aqui, vou usar isso futuramente. Então, você não é uma questão de dom, é uma questão de dão. Então, se te dão a oportunidade, e se realmente é aquilo que você gosta, né, você tem tudo para dar certo. Só que, cada vez mais, eu vejo que você precisa ser disciplinado e você precisa ser comprometido com você mesmo. Como tudo na vida. Sim, eu aprendi com uma grande professora, que foi uma das minhas maiores professoras, que é a Inês Bogéia, uma das diretoras da São Paulo Companhia de Dança. A Inês falava que você, para ser um bom bailarino, você não vai conseguir ser um bom bailarino ensaiando 1 hora por dia só.
Isso é impossível. Você Ela tem que se já dedicar. pelo menos 10 horas por dia, que nem às vezes você vai participar de uma Olimpíada, é treino, treino, treino e treino. Só que você também não adianta treinar, 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 sem ser corrigido, sem você buscar realmente o que é assertivo, sem você realmente entender o que está dando de errado, né? Porque, sei lá, eu posso muito bem ensaiar com um casal hoje, pegar um casal hoje e ensaiar numa quadra qualquer aí durante 4, 5 horas. Eu posso. Mas será que eu estou corrigindo? Será que realmente eu estou vendo o que não está legal? Será que eu realmente estou adequando a dança ao estilo dele? Algo que ficaria melhor? Porque eu também não posso impor uma coisa que eu gosto. Eu tenho que pensar no estilo da dança deles. No que é eficaz ao casal. Exato, e eu tenho que pensar no que o jurado pede. Então, eu tenho que respeitar o estilo e tenho que pensar no que o jurado vai pedir. Então, aí eu tenho que fazer tudo isso dentro de um planejamento para essas horas de ensaio. Então, se você for muito focado, se você realmente buscar esse caminho, se você realmente perceber o quanto que esse trabalho é sério e o quanto que precisa ser levado a sério, você tem que buscar essa disciplina, aí você consegue realmente alcançar aquilo que você quer, que é ser um mestre-sala, Eric. Então... Vou pensar nisso, vou pensar com carinho. Gente... eu sou a prova viva disso, Eric. Imagina, quando eu imaginar que eu ia entrar numa avenida. Você, Dani, um pouco, eu não sei se todos conhecem, mas você agora, eu acho que estou falando certo, você é pioneira da imprensa de carnaval em São Paulo. Eu quero saber dessa aventura. É loucura isso, Dani. Ainda bem que você saiu a tempo. Ai, olha, isso é... eu falo mesmo, e é com orgulho, sabe? Porque foi uma época muito gostosa da minha vida. E se hoje eu tenho grandes amigos no carnaval, se hoje eu conheço muita gente, e se eu consigo circular com portas abertas em várias agremiações, foi por conta desse trabalho também que começou lá atrás. Em 2002 para 2003, eu conheci os meninos, conheci o Rafael, o Leonardo, o Gabriel. A internet começando. Internet que era um caos. A internet era um caos. E eles tinham um trabalho que era o carnavalpaulista.com, que na época tinha o SASP e o carnavalpaulista.com. E a SASP tinha uma linha de junção mesmo, de sambistas, então se criavam amizades, tinha uma lista de discussão, era um processo muito, muito interessante. Não, eu tenho amigos que, até hoje, que vieram dessa época, né? E aí tinha esse trabalho do Carnaval Paulista também, que os meninos criaram um site, e aí quando eu entrei, eles estavam com essa vontade de começar a documentar as coisas que aconteciam no Carnaval. Então, muito me orgulho, assim, porque nós fomos os primeiros a fazer entrevistas com carnavalescos em barracão, nós fomos os primeiros. Eu lembro que uma vez o Rafael chegou para a gente com uma câmera e falou assim, a gente vai conseguir colocar vídeo no site agora. Nossa, era fácil isso. Você ficava horas no vídeo. Quantas horas? Horas. Era a noite inteira. Aí para você, a gente falava que tinha que subir o vídeo. Aí ficava à noite para o dia seguinte para tentar subir o vídeo. Foto, imagina, foto. A gente tinha uma câmera que cabia, sei lá quantas fotos, acho que 10 fotos. A gente tinha uma câmera, a gente chama... Era uma loucura. Fotos, aí não tinha tecnologia, tinha que comprar um cabo especial. Não tinha nada, a gente não tinha nada. Para você ter uma ideia, eu gravava as entrevistas com os carnavalescos com um gravador com fita cassete, e aí, depois, para passar isso, a gente colocava o microfone, assim, no alto-falante do gravador, para passar isso para o computador, enfim. E aí a gente depois, eu lembro que a gente criou também um programa de rádio, né? Isso que a gente... Rádio CP, eu lembro disso. Isso! A gente tinha a Rádio CP, e falava dos concorrentes,
fazia as entrevistas. Aí a gente, nossa, olha que saudade. Eu lembro uma vez que a gente resolveu fazer um programa de domingo e eu tinha contato de telefone de muita gente. Nem tinha tanto celular, assim, né? Eram poucos do samba que tinham celular, tinha telefone da casa do povo. Imagina, a gente resolvia fazer programa de domingo à noite, ligava para casa de presidente, assim, sabe? 11 horas da noite, sabe? Entendeu? Então, era uma fase muito, muito, muito gostosa. E a gente se orgulha muito, né? Depois, graças a Deus, outros veículos vieram, a tecnologia, né, Proporcionou isso, cresceu. E a gente tem páginas maravilhosas. Olha vocês aí fazendo esse trabalho super bacana. Obrigado, né? Obrigado. Não, tem sim. Vocês merecem todo o nosso carinho aí, a nossa reverência, sim, o nosso respeito. E eu me orgulho muito, assim, era muito bacana. Nossa, a gente conseguiu fazer coisas muito bacanas na época do Carnaval Paulista, desde entrevista com Bete Carvalho, passar um domingo inteiro na casa do seu Nenê, da Vila Matilde, sabe? E a gente fez tanta coisa que foi muito legal. E nessa época não tinha essa tecnologia, você tinha que ir presencial mesmo, você tinha que ir até a pessoa, até o barracão, não dava para fazer entrevista por celular, WhatsApp, nem pensava. Não, e era uma loucura, assim, eu lembro que era muito legal. A gente chegava em barracão, assim, 2, 3 horas da manhã, sabe? Pegava o carnavalesco lá, todo sujo, jogado embaixo do carro alegórico, lá trabalhando, e vamos fazer uma entrevista e tal, a gente fazia uma entrevista, e a gente via algumas coisas também, nossa, era muito gostoso, assim, muito gostoso. Ver o começo de alguns carnavalescos aqui em São Paulo, né? Eu lembro do trabalho, do começo do trabalho do Jorge nos Gaviões. Jorge Freire. Eu lembro de Augusto Oliveira, que era um carnavalesco maravilhoso. Raul Diniz. Nossa, Raul, que carinho assim que eu tenho pelo Raul. Era um carnavalesco maravilhoso aqui de São Paulo. Tá super bem, tá longe lá, tá super bem, mas sinto falta dele no carnaval, assim como a inteligência do Augusto, que era incrível. Augusto, um dos melhores carnavalescos que eu já conheci. E muitos, Tito Arantes. Nossa, eu fui privilegiada. Assim como a gente viu também, né, carnavalescos despontarem, assim, virem para cá e se darem bem, como Cebola, Eduardo Caetano, muita gente boa. Hernani Siqueira, Paulo Firot, que é... O que é o Paulo, gente? Olha, muita gente. Dani, muito obrigado pela entrevista, foi um prazer bater papo com você. Eu que agradeço. Nossa, eu que agradeço. Peço desculpa porque eu não consegui ver todos os comentários aqui, né? Tinha muita gente bacana aqui. A gente falou, o Paulo falou, o João falou, o João Silva, o João Pedro ganhou o CD, Dani. O CD é dele, fez a melhor pergunta. Que lindo! Me chamar aqui no Facebook, Eric Marinho, que a gente conversa e mando para ele o CD pelo correio. Quero que você fale agora considerações finais para o povo do Carnaval, Dani. Olha, eu quero agradecer imensamente o carinho de vocês por estarem aqui nesse domingo, né? Tá ouvindo essa maluca falando, ouvindo essas histórias. Quero agradecer você, Eric, pelo convite, agradecer os amantes do Carnaval de São Paulo, desejar vida longa a vocês, cada vez mais, né? Felipe, todo mundo da equipe, mandar um beijo. Dizer que estamos longe neste momento de pandemia, sim. Vai acabar. Tá? Mas vai acabar, temos que ter paciência, né? Eu vi uma coisa tão interessante hoje, nós temos que ser pacientes para não sermos pacientes, ou seja, temos que ter a paciência para não sermos um paciente num hospital. Enfim. Sim. Então, sejamos pacientes para não sermos pacientes. Dá vontade, sim, de estar junto com todo mundo no carnaval, dá vontade de ensaiar, dá vontade de ir para evento, dá vontade de abraçar, mas ainda não é a hora, né? Tudo no seu tempo.
Estou aqui realmente trabalhando já à disposição, como eu disse. A Nobriage está a pleno vapor, a gente já está começando, iniciando essa fase 1 de trabalho. Como eu disse, estou com muita vontade de colocar tudo em prática, colocar em prática tudo aquilo que eu fui buscar, e eu tenho certeza que eu estou aprendendo ainda. Eu não estou pronta por completo, eu estou aprendendo, e eu tenho certeza que tudo aquilo que eu estou aprendendo, eu quero passar adiante, e sei que eu posso ajudar muita gente, sei que eu posso contribuir com muita gente, humildemente falando, sei que posso contribuir com muita gente. E vida longa, a dança do Casal de Mestre Sala e Porta-Bandeira. Esse carnaval de 2021 vai ser especial. Eu acho que para o sambista realmente vai ser algo... Para lavar a alma. Vai ser especial, e nós vamos estar juntos, se Deus quiser, e vai dar tudo certo. Muito obrigada. Obrigado, Dani. Um beijo no seu coração, parabéns pelo seu trabalho, e conte sempre conosco com o que você precisar. Pode me chamar no Facebook, pode chamar o Felipe, que você precisar, estamos aqui à sua disposição. Eu que agradeço. Muito obrigada, pessoal. Boa noite, muito obrigada. Tchau, tchau. Beijo, Dani. Dani Renzo, uma simpatia de pessoa, uma pessoa maravilhosa, um papo super agradável. Eu ficaria aqui falando com ela durante 2, 3 horas de live. O conhecimento dela é fantástico e o trabalho dela também é incrível. E assim terminamos o nosso domingo e fechamos hoje com chave de ouro, um papo super legal com a Dani. João, você ganhou o CD Carnaval do Rio 96. Entre em contato comigo pelo Facebook ou com o Felipe, que nós vamos entregar para você. Vou mandar pelo correio e você recebe na sua casa. Um excelente domingo a todos, boa semana. Domingo que vem estaremos aqui nesta velha cadeira, aqui da Zona Norte de São Paulo, nos estúdios do Amante do Carnaval. Um beijo no coração a todos e boa semana. Amém. Força, foco e fé. Boa semana a todos. Fui!